Bem, vamos continuar a falar do livro de hoje, Tenente Antares. Novamente, troquei de bandana. Eu estava com uma bandana prata, agora coloquei uma bandana dourada. Mas vamos lá. Vamos encerrar então os comentários desse livro aqui, que é muito interessante. Eu estou fazendo uma sinopse do conteúdo do livro, do tema do livro, que é muito, muito atual, apesar de ser um livro que foi escrito em 1971, já em pleno regime militar. Bom, como nós havíamos falado, ele não tinha nada para falar, o João Paz, o personagem da história, e ele foi ali aumentaram a tortura nele, continuaram a cada vez mais cruel e ele morreu. E aí, uma vez morto, ele foi encaminhado para o Hospital Salvador Mundi, onde o Dr. Lázaro, que era o médico legista ali, ele forjou um atestado de morte no qual constava embolia pulmonar como causa-morte. Morreu do quê? Não, não iam falar que morreu devido à tortura. Não, foi embolia pulmonar que ele morreu. Essa maneira de se burlar a lei, inventando uma causa-morte, muito usual durante o regime militar, era também praticado aqui no Brasil, né, no nosso querido país, durante a ditadura militar. E a divulgação, como sempre, da causa-mortes era falsa. O cara era preso e depois morreu na cadeia de deficiência respiratória grave. E Vladimir Herzog, que vocês devem conhecer, na época da ditadura militar aqui no nosso país, ele serve até de exemplo. Ele foi torturado, assassinado nas instalações do DOI-CODE, porém os militares informaram que ele, na verdade, havia se suicidado, se enforcado. Hoje em dia se sabe, foi revelado, realmente ele foi assassinado pelo DOI-CODE, pelo regime militar, pelos militares dentro da prisão. Bom, continuando na literatura aqui, na leitura do livro. Pouco tempo após a morte do João e sua esposa, a sua esposa Rita Vaz, ela também foi presa e torturada. Pegaram a esposa do João. Bom, João morreu, pega a esposa dele que ela deve saber alguma coisa. Ele não quis falar nada, mas ela vai falar. E como ela estava grávida, assim como muitas gestantes que foram submetidas à tortura durante a ditadura aqui no país, a esposa do João Paz estava grávida. E, no entanto, ao contrário do marido, e também da ex-presidenta nossa, que foi torturada e não falou nada, a Ritinha, aterrorizada por estar grávida frente à possibilidade de perder o seu filho, devido à violência com que estavam torturando-a, sujeitando-a, ela disse nomes aos algazes, aqueles que torturavam ela. Ela também era inocente, e porém disse nomes de qualquer conhecido que ela tinha. Os algozes queriam o nome. Ela, então, de tanto sofrer, ela falou o nome de conhecidos dela que ela tinha. Ah, apenas para que o sofrimento que ela estava passando terminasse ali. Bom, conforme antecipado anteriormente, isso desvela a ineficiência da tortura. Eu falei aqui atrás que a tortura, ela não há porquê, porque a pessoa ela inventa nomes tudo para parar o sofrimento, acaba morrendo sem falar nada, então não há, né? É ineficiente a tortura. Uma última observação a ser feita sobre o tema é de que, embora a tortura tenha sido sistematizada no Brasil durante o regime militar, o último regime militar, essa prática já era empregada em outros períodos. O próprio Veríssimo destaca essa informação. No livro ele fala que essa prática de tortura ela
Já era uma coisa que já vem também antes do regime militar. Bom, além disso, a tortura da família Paz, que conta no livro, o Pigarso, o delegado que torturou, ele aprendeu essa tortura, o personagem é colocado que ele aprendeu isso durante o Estado Novo aqui, né? Além disso, a tortura da família Paz se deu em 1963, anteriormente ao golpe de 64. O golpe de 64 é que inaugurou a ditadura militar no nosso país. Encerrando, o livro, excelente, o tema atualíssimo, há que se prestar atenção na parte histórica do livro, porque é um livro ficção, mas histórico, porque ele baseado em fatos reais, baseado no regime militar. Érico Veríssimo, um dos grandes escritores nacionais. Leiam o livro. Vocês que não gostam de história, vocês que estão aí bradando, que querem a volta do AI-5, do regime militar, vocês que não conhecem nada da história do Brasil, não se dá ao trabalho de ler livros mais técnicos falando do que é a ditadura, do que é a democracia, do que é o comunismo, do que é o fascismo. Vocês, já que não gostam de ler coisas sérias, lê um livro que, apesar de sérios, é ficção, fala sobre mortos que ressuscitaram, e às vezes vocês vão gostar disso, pelo menos vão estar aprendendo alguma coisa antes de falar tanta mediocridade por aí. Fique com Deus, e se não novamente me censurar, estarei de volta. Aqui no cantinho, por enquanto, estou tranquilo. Mas se me censurarem lá no Face, aqui eu sempre vou ter meu espaço. E conto com vocês vendo os meus vídeos. Boa tarde a todos e até amanhã, que eu estou indo.